Olá, boa tarde. Hoje é terça-feira e o Tarde News está chegando para te trazer as últimas informações sobre o falecimento do ex-prefeito de Goiânia e ex-governador de Goiás, Iris Rezende Machado. Fique ligado que nós vamos trazer as últimas informações para você aí de casa. E veja os destaques do dia. Iris Rezende Machado, ex-governador, faleceu na madrugada desta terça-feira. Mais de 60 anos de vida pública. Iris Rezende dedicou a vida à política. Depois de se formar em Direito pela Faculdade Federal de Goiás e se elegeu vereador de Goiânia em 1959. E veja ainda hoje as últimas homenagens a Iris Rezende. Hoje é terça-feira, 9 de novembro, e o Tarde News está no ar. E o Tarde News de hoje começa com uma notícia que nenhum goiano queria ouvir. O falecimento do ex-prefeito de Goiânia e ex-governador de Goiás, Iris Rezende Machado, aos 87 anos. Ele estava internado desde o dia 6 de agosto, depois de ter sofrido um AVC. Iris Rezende morreu no início da madrugada desta terça-feira em São Paulo, onde estava internado para tratar consequências de um acidente vascular cerebral. O político estava internado na unidade de terapia intensiva do Hospital Vila Nova Star, na capital paulista. Ele precisou ser entubado no último sábado, conforme informado pelo boletim médico, para o tratamento de uma pneumonia que teve enquanto se recuperava do AVC. No dia 6 de agosto, Iris Rezende foi hospitalizado após sentir fortes dores de cabeça. Ele foi levado ao Hospital Neurológico de Goiânia, onde foi constatado o AVC e foi realizado um procedimento cirúrgico para conter uma hemorragia na cabeça. Desde então, o ex-governador permaneceu internado. A evolução do quadro de saúde dele chegou a ser considerada boa e ele saiu da UTI. Mas depois de uma convulsão, ele foi novamente para a unidade de terapia intensiva. E em 31 de agosto, ele precisou ser transferido para o Hospital Vila Nova Star, em São Paulo, onde ficou até o falecimento na madrugada desta terça-feira. Iris Rezende deixou um grande legado na política. Foram mais de 60 anos dedicados à vida pública. Ele foi vereador, deputado, ministro, senador, governador de Goiás e o último cargo foi como prefeito de Goiânia. Iris Rezende Machado nasceu em 22 de dezembro de 1933 em Cristianópolis, no interior do estado de Goiás. Filho de Filóstro Machado Carneiro e Genoveva Rezende Machado, o ex-prefeito mudou-se para Goiânia com a família em 1949, aos 15 anos de idade. Aqui neste local era uma casa de esteio e ao lado dela uma lenharia. Foi a nossa primeira profissão aqui em Campinas. Foi rachar e vender lenha neste bairro, quando naquela época ainda não existia o fogão a gás. Ficou conhecido na cidade depois de atuar no movimento estudantil, depois de se formar em Direito pela Faculdade Federal de Goiás e se elegeu vereador de Goiânia em 1959. Esta foi a primeira escola que eu estudei em Goiânia. Em dezembro de 1949, me submeti ao exame de admissão. E no mês de março de 1950, aqui dei início aos meus estudos. Em 1962, conseguiu chegar ao Parlamento Goiano e se tornar deputado estadual. Em 1965, assumiu a Prefeitura de Goiânia, mas foi cassado pela ditadura militar, antes que o seu mandato chegasse ao fim. Após o período, ele foi eleito governador por 2 mandatos, 1983 a 1986 e de 1991 a 1994. Em 1994, Iris foi eleito senador da República. Iris também foi ministro da Agricultura
e ministro da Justiça. Eu vivo com intensidade o governo federal, porque já fiz parte dele, o governo estadual, porque já estive ali por 2 vezes. Iris Rezende também foi eleito prefeito em 2004 e em 2008, deixando o cargo em 2010 para disputar o cargo de governador, porém não conseguiu se eleger. Em 2016, disputou a prefeitura de Goiânia novamente e mais uma vez saiu vitorioso. O líder político esteve à frente da prefeitura de Goiânia por 4 mandatos, sendo o primeiro no ano de 1965. A sua primeira gestão à frente da prefeitura ficou marcada pela inauguração do Parque Mutirama no final da década de 60 e pela criação dos mutirões para a construção de casas populares. A fama de bom gestor de finanças e de tocador de obras era repetida com orgulho e saudosismo nos 4 cantos da cidade que o acolheu. No ano passado, aos 86 anos, Iris poderia ter se candidatado à reeleição na Prefeitura de Goiânia, mas decidiu aposentar-se da política e ficar apenas advogando em seu escritório. Iris Rezende Machado deixa 3 filhos, Cristiano, Ana Paula e Adriana. A viúva Iris Rezende também fica. Ele deixa também um belo legado de coragem, de trabalho, empenho e de muito cuidado à capital do estado de Goiás. Nós estamos vivendo um momento importante na história do Brasil para a transformação de tudo que se vê de distorcido no mundo político administrativo. E nós só vamos fazer isso pelas mãos do povo, de cada operário, de cada profissional liberal, de cada mãe, de cada pai, de cada jovem. Quer dizer, escolher quem realmente presta. E o apóstolo César Augusto, fundador da Igreja Fonte da Vida, sempre teve um relacionamento próximo com o ex-prefeito e ex-governador Iris Rezende e também lamentou a perda. Ele lembrou uma das inúmeras histórias que eles viveram juntos. Olha só. Eu tinha um carro não muito bom e ele me ligou e falou: olha, pastor César, passa aqui em casa, eu quero fazer uma visita lá na Vila Mutirão. E eu passei. Ele entrou naquele carro, no início um carro que eu tinha, que eu brincava, era uma condução, né? E entrou o doutor Iris do meu lado e nós fomos para a Vila Mutirão. E quando nós descemos ali na Vila Mutirão, veio uma senhora chorando, e abraçou o doutor Iris Rezende e disse: muito obrigado, porque eu não tinha onde morar, eu não tinha uma residência, e o senhor construiu para mim, e eu estou morando aqui na Vila Mutirão. Eu vi 2 coisas que me impressionaram. Uma pessoa simples, valorizando um homem já ilustre na época e lhe agradecendo. E vi naquele homem alguém que estava muito além do tempo. Quando não tinha tecnologia, quando não tinha facilidades de construção, aquele homem construiu 1000 casas em um dia, apenas com o entusiasmo das pessoas, com aquele mutirão que passou a ser um exemplo aí para o país todo e para fora do país. É uma grande perda para a história política do Brasil. Com certeza, uma grande perda. E logo no início da manhã de hoje, o prefeito de Goiânia, Rogério Cruz, concedeu uma entrevista coletiva à imprensa. Além de falar sobre a história de Iris Rezende, ele se comprometeu a continuar trabalhando pelo desenvolvimento de Goiânia, cidade tão amada pelo ex-prefeito que nos deixou hoje. E o prefeito Iris Rezende, não só prefeito, mas governador do nosso estado, senador, ministro da Justiça, ministro da Agricultura, ele deixa um legado de ensinamento, de carisma, um legado que ficará na história, não só de Goiânia, mas ficará na história do nosso país. Um homem íntegro, fiel, um homem que compartilhava suas histórias, e belas histórias, da cidade de Cristianópolis e também de Goiânia. Quem nunca ouviu do Iris, histórias belas de Goiânia, desde a sua chegada,
E quem nunca assistiu os olhos de Íris brilhar quando falava de estar com pessoas, de estar com o povo e de falar da cidade de Goiânia que ele sempre amou. Ele deixa uma marca, deixa uma história, ele deixa as suas obras. As obras de Goiânia, com certeza, serão monumentos que lembrarão Íris Rezende Machado. E para nós que estamos hoje nessa gestão, ter assumido essa gestão das mãos do prefeito Íris Rezende, para nós aumenta a responsabilidade de manter esse legado, de manter sempre em lembrança o nome de Íris Machado, Íris Rezende Machado, e de sequência a essas obras, como foi promessa da nossa campanha, dar sequência às obras iniciadas pelo prefeito Íris Rezende Machado, e é o que estamos fazendo. E agora cabe a mim, com maior responsabilidade, todo o meu secretariado, todos os servidores da Prefeitura da cidade de Goiânia, assumir de fato, cada dia mais, este desejo de ver a cidade crescer e desenvolver, que era o desejo de Íris Rezende. A cidade está em crescimento quando ele passou para as nossas mãos, ela deve manter o seu crescimento e reconhecendo, acima de tudo, que Íris Rezende Machado deixa um legado, deixa uma história em cada obra feita aqui nessa cidade de Goiânia. E o prefeito Rogério Cruz comentou sobre uma característica marcante de Íris Rezende. Como bom goiano que era, ele adorava contar histórias. De fato, Íris, além das suas belas e grandes histórias, porque quem sentava, eu digo história porque quem sentava com o prefeito Íris, primeiro tinha que ouvi-lo pelo menos 1h30 das suas lindas histórias, que é um legado que ele carregava com ele, é um sentimento que ele carregava. E depois disso é que você entrava no assunto de política ou pedindo conselho. E os conselhos de Íris sempre era o cuidado com as pessoas. Ele sempre deixou essa marca nos seus conselhos. Se fosse falar de política, ele deixava um conselho, o cuidado que nós tínhamos que ter como pessoas públicas. E se ele fosse deixar um conselho em termos de cidade, ele deixava o cuidado com as pessoas. Realmente, uma das marcas do ex-prefeito Íris Rezende era que ele era um grande contador de histórias. E as aulas da Rede Municipal de Ensino aqui de Goiânia foram suspensas hoje por conta do falecimento do ex-prefeito Íris Rezende e amanhã a rotina escolar segue normalmente. A Secretaria Municipal de Mobilidade da capital já reforçou a segurança viária na região da Praça Cívica, nas vias que dão acesso ao Palácio das Esmeraldas, onde acontecerá o velório do ex-governador. A Avenida Independência, onde está localizado o cemitério Santana, onde será o sepultamento de Íris Rezende, foi interditada. Agora a gente vai para um rápido intervalo e na sequência continuamos falando sobre a morte de Íris Rezende. Não saia daí, voltamos já. Estúdio Nestor Nunes, um ambiente preparado para cuidar da sua beleza e do seu bem-estar. Há mais de 10 anos com sede própria, o Estúdio Nestor Nunes tem profissionais capacitados que vão cuidar de você como você merece. Aqui você encontra manicure e pedicure, unhas de fibra, corte feminino e masculino, barbearia, progressiva, feminino e masculino, toda a parte de coloração, sobrancelha, depilação, massagens, facial, relaxantes e modeladoras, drenagem linfática, limpeza de pele e spa dos pés, além de maquiagem e penteados para festas. Qualidade e o melhor atendimento você só encontra no Estúdio Nestor Nunes. Aberto de segunda a sábado, das 8 da manhã às 8 da noite. Esperando por você. Estúdio Nestor Nunes. Sua beleza em primeiro lugar. Olá, tudo bem? Eu quero te convidar para assistir o nosso programa Segunda de Primeira na TV. De segunda a sexta-feira, às 13h50 aqui na Fonte TV e também no meu canal no YouTube. Fique ligado com a gente, esse programa tem edificado a vida de muitas pessoas no Brasil. A previsão do tempo para quarta-feira em Goiânia, a mínima é 20 e a máxima 29 graus.
Sol com muitas nuvens durante o dia, períodos de nublado com chuva a qualquer hora. Para Brasília, a mínima é 19 e a máxima 24 graus. Céu nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. Para a cidade de Posse, a mínima é 19 e a máxima 26 graus. Sol e aumento de nuvens de manhã, pancada de chuva à tarde e à noite. Para Goiás, a mínima é 21 e a máxima 28 graus. Sol o dia todo com muitas nuvens, a previsão é de céu encoberto com chuva à noite. E nas redes sociais, autoridades de todo o estado prestaram homenagens ao ex-governador Iris Rezende, que nos deixou hoje aos 87 anos. Palavras de conforto à família e lembranças da história de vida pública dele. Autoridades lamentaram nas redes sociais a morte do ex-governador de Goiás e ex-prefeito de Goiânia, Iris Rezende. O governador Ronaldo Caiado publicou no Instagram que conviveu com Iris durante a campanha ao Senado Federal. Na publicação, Caiado diz: "A paixão por Goiás, o sentimento de paternidade por Goiânia, os gestos, as ações e a história comprovam quanto Iris foi um homem público exemplar." O governador decretou luto de 7 dias em todo o estado, em razão ao falecimento de Iris. O prefeito de Goiânia, Rogério Cruz, postou que ele e a primeira-dama, Thelma Cruz, ficaram consternados com a notícia do falecimento. O prefeito também decretou luto oficial na capital por uma semana, a partir do meio-dia de hoje. No decreto, somente funcionarão nas repartições públicas municipais atividades que exijam plantão, atendimento ao público e a Semana Nacional de Conciliação. No Instagram e Twitter do prefeito de Aparecida de Goiânia, Gustavo Mendanha, ele lamentou a partida de Iris. Ele diz que hoje parte o maior líder político da história republicana de Goiás e um dos maiores deste país. Segundo Gustavo, Aparecida reconhece eternamente a contribuição de Iris na emancipação política do município. O presidente estadual do MDB, Daniel Vilela, fez questão de homenagear Iris, que foi um dos fundadores do partido no estado. "Que privilégio meu ter tido a oportunidade de aprender tanto com o senhor, o maior político da história de Goiás, o líder mais popular que a minha geração conheceu", escreveu Daniel. Nas redes sociais, o apóstolo César Augusto destacou que Iris dedicou sua vida como um sacerdote à causa pública e viveu intensamente a missão que Deus lhe deu. "Eu, pessoalmente, perdi alguém que considero um irmão mais velho. Sei que nesse momento ele está diante do Pai e com certeza está dizendo a Deus: combati o bom combate e completei a minha carreira", pontuou. Na homenagem do ex-deputado federal Fábio Souza, ele pontua que o ex-governador de Goiás foi um dos maiores políticos do país e merece todas as homenagens pela vida dedicada aos goianos. Em seguida, Fábio presta condolências à família. "Meu respeito e minha solidariedade a toda a família. Oro para que nosso Deus, em sua infinita misericórdia, console a todos, em especial sua esposa, filhos e netos." O vereador de Goiânia, Dr. Jean, publicou: "Meu coração veste o luto e minha alma chora sua ausência. Luto eterno." Fábio Souza, que foi deputado federal e estadual, lembrou a dedicação de Iris Rezende à vida pública e falou sobre as inúmeras obras idealizadas pelo político. A história do Iris Rezende, ela confunde com a história recente de Goiás. Ele que foi vereador em Goiânia, foi prefeito na década de 60, deputado estadual, depois volta em 80, depois que a ditadura libera o passe dele, ele vem ser governador, foi 2 vezes governador de Goiás, senador da República, prefeito de Goiânia por 4 vezes, ministro da Agricultura no governo Sarney, ministro da Justiça no governo Fernando Henrique Cardoso, voltou à prefeitura mais recentemente, enfim, o Iris, a história dele condensa com a história recente de Goiás. E é difícil você não andar em Goiânia e não ver algo que ele fez. Quando eu falo isso, não estou falando nem só das administrações recentes dele, os viadutos, não. Na década de 60, quando ele foi prefeito, ele fez um mutirama, por exemplo. Então é uma história rica de uma pessoa que fez muito pelo Estado, que merece todos
as homenagens, os reconhecimentos que vão fazer à pessoa dele, ao respeito de que ele carregou nessa história toda, e é uma perda. Uma perda muito grande para a política estadual, uma perda muito grande para a política nacional. Você veja que da geração dele ele é um dos últimos e foi o que mais tempo ficou na política. Enfim, cabe a gente desejar toda a solidariedade à Adriana, à Ana Paula, ao Cristiano, à Dona Iris, à sua família, aos seus netos. Enfim, tudo isso. Fica aí o legado dele e a nossa solidariedade. Um grande legado. E o bispo Davi Augusto também lamentou a perda de Iris Rezende, considerando o ex-governador como o maior político da história de Goiás. Dr. Iris talvez seja o maior político que houve na história do nosso estado e um dos maiores no país. Um homem temente a Deus que fez tanta coisa aqui. Provavelmente as pessoas da minha geração acostumou ver obras do Iris, ver tudo o que ele fez aqui para o nosso estado e para o nosso país. É uma grande perda para a nossa nação e nós somos gratos aí por ter vivido no tempo que o Dr. Iris esteve, em cada cargo que ele ocupou. A gente só pode expressar aí os nossos sentimentos a toda a família e a todo o povo goiano que sofre com essa perda. O prefeito de Aparecida de Goiânia, Gustavo Mendanha, também deixou a sua homenagem a Iris Rezende. Ele lamentou a perda e lembrou o legado que ele deixou. Olha, hoje em dia, onde todos nós estamos sofrendo, o povo de Goiás perde um dos maiores líderes da história, Iris Rezende. Nós não poderíamos deixar aqui de manifestar o nosso sentimento a Dona Iris, a todos os familiares, filhos, netos, sobrinhos, irmãos, todos aqueles que nesse momento choram e lamentam a morte de Iris. O Iris tem um legado de trabalho, um legado de uma história muito bela, próximo ao povo, homem das multidões. Aqui em Aparecida de Goiânia foi ele, junto com Olinto Meireles, responsável para que Aparecida se tornasse uma cidade. Além de dezenas de obras que nós temos na cidade. O Iris, o líder da Diretas Já, um homem que enfrentou a ditadura. O Iris deixa um legado de muito trabalho, de muita história, mas principalmente de amor e devoção pelo povo. O Iris também era um homem muito religioso. Então, nesse momento, pedir a Deus que console todos os familiares e o nosso sentimento de pesar por essa perca tão triste no dia de hoje. Deus abençoe a todos nós. Gente, o corpo de Iris Rezende ainda não chegou a Goiânia, pode chegar a qualquer momento e em seguida ele vai sair em cortejo por várias partes da capital, como por exemplo o Parque Mutirama, que é um dos marcos da gestão do ex-prefeito, para que os goianienses possam ter a chance de se despedir dele. Então, na sequência, será o velório no Palácio das Esmeraldas e após o velório terá um momento para que o público possa se despedir do ex-prefeito e ex-governador Iris Rezende. Após o velório, então, o corpo segue para o sepultamento, que está marcado para as 17 horas no cemitério Santana, em cerimônia restrita à família. E agora eu encerro o Tarde News desta terça-feira com muito pesar, lamentando profundamente a perda de Iris Rezende e desejando consolo à família, aos amigos e a todos nós que lamentamos essa grande perda. Você vai ficar na companhia da equipe do Bola na Rede para te trazer as informações sobre o futebol. Flávio Silva já está aqui posicionado e vai contar para a gente as novidades. Flávio Silva, boa tarde. Boa tarde, Priscila. Que semana difícil.